Olá pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo falando sobre o eclipse lunar que nós vamos ter agora dia 23 desta semana, dia 23 de março. Esse eclipse ele vai acontecer às 9 horas da manhã, 9h01 na verdade, então vai ser de dia e a gente não vai ver, tanto que vocês podem ver aqui pelo mapa que o Sol tá aqui, né, já é 9 horas da manhã aqui, e a Lua já vai estar na parte de baixo do horizonte pra gente, então a gente não vai nem estar vendo a Lua nesse dia. Mas mesmo não sendo visível para nós, é claro que a gente ainda sente os efeitos de um eclipse, né? Seja ele solar, seja ele lunar, ele é sempre muito poderoso e atinge a todos nós no planeta. Porque vocês lembram que o que ocorre aqui é a oposição, né? Que o eclipse lunar ele ocorre com oposição de Sol e Lua, e quem entra no meio é a Terra. Então a Terra vai projetar a sua sombra na Lua. Os raios do Sol vão chegar aqui no Filho, né? Que é o Pai, Filho, e a Lua vai receber esta sombra do planeta Terra, do Filho, né? Como se o Filho estivesse plantando ou jogando as suas sementes, os seus desejos para a Lua, para a Mãe. No momento que a gente joga essa energia para a Lua, a gente já sabe, a gente já viu no videozinho que eu falo sobre eclipse lunar e eclipse solar que está aqui em cima para vocês. Se vocês quiserem é só clicar aqui e ali explica mais ou menos o que acontece neste momento quando a gente joga essas energias para a Lua. Lua é o símbolo da mãe, tem a ver com água, né, tem a ver com nutrição, tem a ver com magia. Antigamente, né, as bruxas utilizavam, ou até hoje talvez, né, as bruxas utilizavam ou utilizam, né, o conhecimento das lunações, né, de quando tem os eclipses para fazer magias, para conseguir aquilo que ela deseja, ou para curar alguém, ou para fazer alguma coisa com alguém. Então o poder lunar ele é muito poderoso porque é a energia feminina, né, a energia da mãe. Vênus tem mais a ver com a gestação, que leva 9 meses ali mais ou menos, e a Lua tem mais a ver com o ciclo menstrual, mas ou seja, não vou entrar nesses detalhes, mas é uma energia muito poderosa, que tudo aquilo que a gente está sentindo, que tudo aquilo que a gente está vibrando acaba indo para a Lua. E aquilo que vai para a Lua, a gente colhe lá na frente, porque é um poder de magia. É um poder onde a gente joga essas energias, essa sombra da Terra vai para a Lua. Então tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente está emanando, a gente vai atrair, que a Lua tem o poder de atração, puxa as marés, a gente vai atrair exatamente aquilo que a gente está emanando. Então, por mais que você fale assim, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Você pode estar pensando que quer uma casa, mas o seu coração, a sua emoção não está falando isso, está falando que você é uma pessoa infeliz. E aí o que você vai atrair para você? A casa ou felicidade? Com certeza você vai atrair aquilo que a sua emoção falou que é a infelicidade. A casa vai ficar perdido aí no espaço, o seu pedido, né? Porque ele não teve intenção, ele não foi verdadeiro, ele não foi real, não foi com equilíbrio de mente e emoção, né? Que é aquilo que eu sempre converso, né? De coração e mente, que tem um meio termo ali que é bem bacana. Então, imagina, esse eclipse ele vai acontecer para todos nós. A gente já tem que entender esse poder que tem aí do planeta, né, do filho jogando tudo para a mãe. E é aquela coisa, né? Imagina, vocês que são mães e aqueles que são pães, que são aqueles super pais assim, que tem todo um lado bem emocional aguçado. Um filho pede alguma coisa, é difícil negar, né? É difícil não dar. Então a Lua, ela se sente muito assim também nesse sentido, né? Então é a hora de nós plantarmos aquilo que emocionalmente nós estamos desejando. É a hora de pedirmos para a Lua, e nesse momento de eclipse, né, como se fosse um momento mágico em que a gente vai atrair justamente aquilo que a gente está vibrando nesse momento. Então aquilo que nós, dentro do planeta Terra, estamos vibrando é aquilo que nós vamos receber. Imagina, o Brasil nesse momento está numa instabilidade emocional muito forte.
Tá todo mundo muito nervoso, tá todo mundo muito indignado, tá todo mundo revoltado. O que acontece quando a gente tá nessa vibração, quando a gente tá nessa sintonia? A gente vai atrair justamente isso para nossa vida. Então, se a gente fala muito em corrupção, ladrão, para de roubar, tudo no negativo, no negativo, no negativo, é isso que essa lua vai receber. Então, o que você vai acabar colhendo? Coisas negativas, talvez alguém te roubando, ou talvez você tendo uma vontade de fazer alguma coisa, né, se corromper em algum ponto da sua vida, em algum setor da sua vida, fazer alguma falcatrua. Então, o ideal hoje, né, nesse eclipse, principalmente na energia do Brasil, né, que nós somos uma nação, e como nação nós estamos dentro de uma célulazinha igual, tá? É como se cada um tem a sua individualidade, né? Cada um mora na sua casa, cada um é um ser único, mas a gente tem as camadas, né? Então, dentro do planeta nós somos uma célula, dentro do continente América do Sul nós somos uma outra célula, dentro do país, como o Brasil, nós somos uma outra célula dentro da célula, né? Aí nós temos as regiões, nós temos os estados, as cidades e a sua comunidade, a sua casinha e você lá dentro. Então, cada um desses setores traz uma questão kármica, ou seja, nós como Brasil aqui, nós estamos unidos numa mesma energia, no mesmo karma. Se nós estamos no Brasil ou nós nascemos brasileiros, mesmo aqueles que estão fora do Brasil, continuam tendo um elo kármico com a energia Brasil, com o que o Brasil representa dentro do planeta Terra. Mas é óbvio que isso serve para aqueles que acreditam em karma, em vidas passadas e coisas do tipo, espiritismo, essas coisas, tá bom? Então, imagina, o Brasil está nesse momento difícil e delicado e nós estamos todos nessa mesma vibração. Então, é muito fácil contaminar esta célula. Isso sempre ocorre, em todos os casos no planeta ocorre. É a questão da dualidade, né? Por isso que é importante a gente sempre respirar, parar e pensar para ver como é que estão as nossas emoções. Como é que a gente está lidando com as nossas emoções e buscar sempre o equilíbrio dela. Então, se a gente está nervoso demais, procura acalmar. Se a gente está calmo demais, passivo demais, procura tomar atitude, pelo menos um pouco de atitude, sempre buscando o caminho do meio. Então isso é uma das coisas que a gente precisa ter bastante cuidado nesse período de eclipse lunar que a gente vai ter aqui. Inclusive, esse eclipse ele vai acontecer aqui, a Lua está em Libra e o Sol está em Áries. Então a gente está no eixo dos relacionamentos aqui. Esse eclipse vai acontecer no eixo dos relacionamentos, ou seja, da individualidade e de saber perceber o outro, entender a opinião do outro, saber que o outro age e pensa diferente de você, que o outro tem diferentes desejos e diferentes vontades que você. Então é isso que a gente tem que procurar equilibrar e entender nesse eclipse, tá? Que é justamente esse eixo que está aqui. O eclipse em si vai acontecer em Libra. O que esse eclipse está pedindo? Aonde que a mamãe está aqui? Que o filhinho está jogando as energias para onde? A gente está jogando os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer para a Lua. A gente está jogando para a Lua aquilo que a gente quer, então a gente está colocando as nossas vontades, as nossas lutas, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer ir à luta e conseguir, só que a Lua está em Libra, então é o momento de chegar assim e pensar assim, tudo bem, eu quero isso, eu quero conquistar isso, eu quero brigar por isso, eu quero mudar, eu quero transformar o mundo, né? Porque Urano está aqui junto, né? Eu quero transformar isso. Eu quero fazer uma revolução, mas aí tem a Lua do outro lado que está em Libra. E Libra pede para que a gente pense não só na gente, mas pense nos outros. Então, no momento que a gente quiser fazer uma revolução, lutar, brigar por alguma coisa, a gente tem que olhar e ver como é que o outro está pensando. Mercúrio está aqui, olha, combusto, né? Está próximo ao Sol aqui. Então a gente tem que prestar atenção no que o outro está dizendo, o que o outro está querendo. Vamos parar e vamos ouvir. Será que a gente não está querendo tomar decisões rápidas demais? Se a gente tomar decisões rápidas demais de uma forma egoísta, de uma forma individualista, essa Lua vai trazer coisas pesadas para a gente. Então a gente tem que começar a entender que o outro precisa ser ouvido, que o outro precisa ter o momento dele falar, que o outro precisa ter o momento dele brilhar. Então não é só a gente desejar, ou querer, ou ter vontade.
É um momento que a gente precisa também pensar no outro. Mas esse eclipse também chama a nossa atenção para o quê? Para que a gente tome atitude. Mas essa atitude tem que ser pensada. É só lembrar que aqui é uma oposição. E ou a gente fica de um lado ou a gente fica de outro. Isso simboliza, de certa forma, o desequilíbrio, e o equilíbrio está no meio disso. Então é a gente colocar as nossas vontades, mas também a gente pensar no outro. E se a gente coloca as nossas vontades com ira, com raiva, com impaciência, tudo que vai voltar para a gente vai ser de uma forma impaciente, então os outros vão se tornar impacientes com a gente, os outros vão ficar intolerantes com a gente, os outros vão querer bater na gente. Se você enviar essa energia para a Lua, nesse eclipse, talvez você estando no trânsito, alguém vai lá, encosta no seu carro, já vai sair com uma arma e querer dar um tiro em você, né? Por quê? Porque você está violento, então você vai atrair violência. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse eclipse que vai acontecer nessa quarta-feira, tá bom? Porque senão as coisas podem simplesmente desandar. Vamos ir à luta e conquistar algo, vamos ter essa força de vontade, esse impulso, essa energia realmente que faz com que a gente se movimente, que é a energia de Áries. O Sol está nessa energia, o ano regido pelo Sol já começou, então nós vamos estar com essa energia muito aguçada, mas o que a gente precisa equilibrar? A energia ariana. A energia impaciente, a energia agressiva, às vezes de querer atropelar as coisas, de não pensar, de não raciocinar, principalmente com este Mercúrio aqui combusto, com o Sol aqui, tá? Próximo ao Sol. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está escrevendo, né? A gente pode escrever coisas, por exemplo, imagina você escrever, tomara que essa pessoa morra. E num eclipse lunar, como a gente está tendo aqui com uma energia tão pesada que o Brasil está, pode ser que a sua lua ali, que a lua dentro desse eclipse venha trazer isso para você, né? E não para o outro, né? Mas para você. Então cuidado com o que se escreve, com o que se fala, com o que se faz durante esse eclipse e durante esses 6 meses, né? Durante esse período aí em que o Sol vai dar a volta aqui, né? E chegar aqui em Virgem, ali em setembro, tá? Que é onde a gente vai ter o próximo eclipse. Então são durante esses 6 meses, mais ou menos, que a gente tem que ficar pianinho, tá? Principalmente, eu tô dizendo isso porque a energia da nossa célulazinha chamada Brasil está muito densa, muito pesada, né? Então a gente tem que pegar leve, tá bom? Ficar muito atento àquilo que a gente está vibrando. E aí vocês têm que olhar também no mapa de vocês, né? E procurar saber aonde que está o signo de Áries, em qual setor ele se encontra, o signo de Libra e principalmente aonde que cai essa Lua e este Sol, que eles estão a 3 graus e 17 minutos aqui, ó. Então vocês vão pegar o grau 3 no mapa de vocês e 17 minutos e vão analisar em qual setor cai. E aí vocês vão aplicar essa compreensão, essa paciência, esse equilíbrio também nos setores, tá? Por exemplo, aqui o eclipse, no horário que o eclipse vai acontecer, no horário de Brasília, vai pegar a casa 5 e a casa 11, mas aqui é o horário do eclipse. Então vai estar Touro aqui no ascendente no horário em que o eclipse vai ocorrer. Então é pegar os assuntos de casa 11, se vocês quiserem tem um vídeo aqui que eu falo sobre a casa 11 e tem a casa 5, que também tem um vídeo aqui falando o que significa a casa 5. E aí é aplicar esse eclipse também nos setores. O que é casa 5? Casa 5 está ligada aos romances, está ligado ao palco, está ligado à criatividade, à individualidade, ao ego, aos jogos, à diversão. E casa 11 está ligado aos grupos, às comunidades, está ligado a projetos comunitários, está ligado à valorização dos grupos, ou seja, como que as pessoas dos grupos nos veem, como elas valorizam a gente, qual é o valor que a gente tem para essas pessoas, para a empresa. Também a empresa que a gente trabalha, como é que a gente é visto lá fora, né? Pelas empresas, como é que eles nos valorizam. Então, tem todos esses assuntos que estão englobados numa casa 11 e casa 5. Então, é jogar essas informações para um Sol em Áries numa casa 11 e uma Lua em Libra numa casa 5.
tá? Então, nas questões de relacionamento, de alianças, de parcerias, de tudo isso, precisa ser muito bem trabalhado. Inclusive, para o Brasil, isso aqui está pegando justamente essa casa 7 aqui, a casa 1 aqui, o eclipse vai ocorrer aqui, né? Entre casa 8 também, casa vai estar por aqui mais ou menos, esse setor aqui. Ou seja, no momento delicado que o Brasil está passando, é um momento em que as alianças precisam ser muito bem pensadas. Se elas não forem bem pensadas, se as pessoas forem muito individualistas, só pensarem nelas e nos interesses delas, caindo principalmente na casa 2 aqui, pensando só em si próprio, nos próprios interesses, durante esses 6 meses as coisas simplesmente vão travar em termos de partidos, em termos de alianças, em termos de justiça também, porque Libra está ligado à justiça, ao equilíbrio, à advocacia, aos tratos, às reconciliações, a questão de entrar em acordo, nos acordos, tudo vai ficar muito mal resolvido se durante esse eclipse as coisas não forem bem trabalhadas ou bem intencionadas energeticamente e emocionalmente. E eu acho que a grande maioria já deve ter uma ideia que as coisas não vão estar muito harmônicas na quarta-feira, né? O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode vibrar de forma positivamente, para que aqueles que estão lá em conflito, né, que eles consigam entender a mensagem desse eclipse, né, desse relacionamento que o Brasil precisa ter, que essas alianças, né, que os interesses, que o equilíbrio, que a justiça precisa estar acima de tudo, né, que a gente precisa pensar no outro também, né, não ser tão individualista. Então, é a gente pedir para que o Brasil se encontre, se equilibre nessa questão, parar de ser tão egoísta, parar de ser tão individualista e começar a pensar na sociedade, a pensar em nós, a pensar no povo, a pensar de uma forma em que as alianças possam ser feitas para beneficiar a todos, para ter uma justiça, para ter um equilíbrio. O eixo Libra e Áries estão no equinócio, que é o equilíbrio, que é o meio do planeta, né? Então é o equilíbrio mesmo. Então que a gente possa vibrar isso, pelo menos nós, povo, amenizar um pouquinho essa energia que está aí no planeta, principalmente no Brasil. Que a gente consiga pelo menos amenizar um pouco essa energia que está tão pesada para nós aqui no Brasil, né? Ao invés de usar palavras negativas, vamos usar palavras positivas, tá? Que é esse Mercúrio aqui, porque a gente precisa ficar atento a ele, tá bom? Porque ele está com essa oposição para a Lua, né? E está em conjunção com o Sol aqui, ou seja, está combusto. Então esse Mercúrio está meio complicadinho aí durante esse eclipse. Tá bom? Mesmo com esse trígono vindo aqui para Marte, que está em Sagitário, pode ser que este Marte, estando com muito fogo vindo para cá, com este Mercúrio combusto, pode ser que esta via aberta aqui venha a fazer as pessoas se atropelarem nas suas atitudes, nas suas ações. Então, vamos imaginar assim, tanto nós quanto o nosso país, sabendo lidar com as coisas, tendo calma, tranquilidade para agir. Antes de agir pensando só em si, agir pensando no outro, equilibrando, tentando agir de uma forma pacífica, Libra, paz, tentando agir de uma forma que venha a conciliar e não a cortar ou a brigar. Então é isso que a gente tem que emanar, tanto para a nossa vida, né, particular ali. Então olhem aí o setor em que este eclipse vai ocorrer no mapa de vocês e da mesma forma no mapa do Brasil, ok? Eu desejo a todos um bom eclipse. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, porque você se inscrevendo, você acaba sendo notificado quando eu envio vídeos. Então isso facilita a nossa comunicação. Aqui embaixo tem o meu site, deborahmexica.com.br. Ali dentro, se você não sabe aonde está o seu Sol, onde está a sua Lua no seu mapa, onde está o signo de Áries, o signo de Libra, é só você montar o seu mapa aqui embaixo. Eu vou deixar nesse como montar o mapa de vocês, tá bom? Tem lá tudo direitinho ensinando como montar o mapa de vocês. E aqui do lado tem todas as redes sociais vinculadas ao Encontros Astrológicos. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá aqui todas as redes sociais, tá bom? Então é isso e nos vemos nos nossos próximos Encontros Astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.